Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão, é verdade, não vão impedir de caminhar. Não se abriu o mar. O que é que Deus vai fazer? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder. Glória a Deus! Rompendo em fé, com ousadia vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé, em fé. Essa é uma grande verdade. Meu justo viverá pela fé, de fé em fé. A fé para ser usada todos os dias. Todos os dias. Irmãos, eu tenho pouco tempo, mas eu quero falar um assunto aqui muito importante. Você sabe que o pastor, ele tem que ter a preocupação sempre de cuidar do rebanho que não é meu. Este rebanho é de Jesus, amém? Como eu tenho ensinado aqui na igreja, eu sou apenas o irmão mais velho que Deus separou para cuidar, dando a mim um dom. Esse dom não é nem meu, esse dom é de Deus. Se alguma coisa boa você vê em mim, é dom de Deus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Não é fruto de uma capacidade minha. Tudo que você possa ver de bom em mim é dom de Deus. E esse dom de Deus, dentre eles, está de pastorear. Pastor, infelizmente, hoje nas igrejas, é chamado de como se fosse uma autoridade eclesiástica pelo posto. Mas pastor não é um posto, pastor é um dom que se manifesta em homens e mulheres de Deus. Na verdade, na organização da igreja, eu sou um presbítero. Algumas igrejas põem até o presbítero abaixo do pastor. Quando Deus criou a igreja, lá no início, quando a igreja foi criada, foram criados alguns cargos. Todos são discípulos, diga, todos são discípulos. Todos nós somos discípulos de Jesus. Acima do discípulo vem o diácono. O diácono é aquele que pratica a diaconia, o serviço na casa de Deus. Você vê os diáconos aqui servem, tiram oferta e fazem outros e outros trabalhos, ministram na casa de Deus. E depois aquele que é responsável pela congregação, que é o presbítero. Eu sou um presbítero com dom de pastor. Dá para entender isso? Tem presbíteros com dom de administrador, tem presbítero com dom de evangelista, porque evangelista é um dom, pastor é um dom. Então são dons que se manifestam. Mas na hierarquia da igreja eu sou um presbítero. E a nossa igreja ainda não tem, porque nós estamos esperando em Deus o tempo certo, mas o outro cargo é de bispo. O governo episcopal é um governo mais bíblico que existe, se você quer saber. E é um governo importante, porque ele delega a autoridade. Apenas, muitas vezes, quando esse sistema não é observado na sua integralidade, isso traz problemas. E uma vez conversando com um pastor, eu disse assim, tem gente que é doida, porque quanto mais responsabilidade você tem, mais problemas você arranja. E tem gente que não entende que cargos na igreja, quando são levados a sérios, é sinônimo de muito trabalho. É sinônimo de cada vez mais você morrer um pouco mais para dar lugar a essa posição. Estou explicando isso porque
eu acredito plenamente na Bíblia, quando ela estabelece esses cargos e estabelece os dons. Só que as igrejas misturam dons com cargos, colocando pastor como um cargo. Na verdade, pastor é um dom. Eu conheço muito presbíteros que são evangelistas, tanto é que ele ganha alma para Jesus a beça, mas na hora de conservar, se ele não tiver um pastor que cuide, que dê atenção, aquelas pessoas que ele ganha entram por uma porta e saem por outra, porque o dom dele não é de cuidar, o dom dele é de evangelizar. Eu conheço gente que tem a igreja de Deus super organizada, são administradores realmente com o dom de Deus, e cuidam da igreja e com bastante organização. Eu poderia aqui discorrer muito sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que por a igreja ser esse corpo interligado, nós não somos independentes. Como assim, pastor? A tua vida afeta a minha vida. Como pastor, como irmão em Cristo. Quando você tem sucesso, nós vimos ali o irmão batendo o sino, e a gente, quem não sabe vai saber agora, foi o pai dele que foi curado de câncer, estava com câncer na próstata, e o negócio foi sério, e muito sério, a ponto do pai dizer, não, ele é crente, acho que chegou minha hora, né? E ele, não, vamos orar, veio, nós oramos, a igreja orou, o pai dele foi animado por Deus, fez o tratamento, e acabou que a coisa foi além que os médicos imaginavam. Deus entrou em campo e ele está curado. Glória a Deus mesmo. Então, a gente se alegrou com ele aqui, porque o corpo de Cristo, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e se entristecer também com aqueles que estão passando por um período difícil. Portanto, no corpo de Cristo, Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos, e todo ramo está ligado a ele. Só que a ligação do ramo o ramo, tem ramo ligado a ramo, que ligado a ramo, e quando acontece alguma coisa num ramo, acaba que aquela parte da igreja espalhada na face da terra é também afetada. Então, eu quero falar hoje sobre uma questão que tem afetado muito a igreja, que tem diminuído a autoridade espiritual da igreja, que tem diminuído o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos, que chama-se pecado. O pecado é algo que veio para destruir a obra de Deus. O pecado começou lá em Gênesis com Adão, desobedecendo a Deus a respeito da árvore do conhecimento do mal. Deus diz, olha, você pode fazer tudo aqui, só não toca nessa árvore, não come do fruto dessa árvore, porque se você fizer isso, no dia que você fizer isso, você morrerá. Então, desde lá do início, Deus estabeleceu e disse, olha, o pecado gera morte. E só que as pessoas acham que se ela cometer, por exemplo, a pessoa que está no mundo, ela não tem discernimento do que é pecado, porque ela não conhece a palavra de Deus. Então, certos atos para ela é super normal, coisas que para nós a Bíblia diz que não deveria ser assim, para aquelas pessoas que estão no mundo é normal. Por exemplo, eu era do mundo, eu achava normal que um jovem tivesse sexo antes do casamento, isso é normal, porque aí no mundo isso é normal. É normal no mundo a pessoa achar, tirar proveito de situações que não seja crime. Só que nós, filhos de Deus, temos uma consciência que vai além da lei humana, é uma consciência da lei divina. E a gente analisa as situações com mais profundidade. Jesus disse assim, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, então você ainda não entendeu. A nossa justiça julga, quando eu digo julga, não para julgar as pessoas, julga a situação pela lei espiritual. Portanto, eu quero dar um alerta à minha igreja, um alerta para todos nós, que você não deve brincar com o pecado. Porque o pecado, ele vai destruir a tua vida espiritual, mas não só. Ele vai destruir a sua vida emocional, mas não só.
ele vai destruir a sua vida material. Porque o pecado, quando a Bíblia diz que Deus disse lá em Gênesis, vamos ver só para você saber, Gênesis, vamos lá. Você saber que essa não é uma sentença minha, nem uma invenção, como diz em Saramandai, uma invencionice. Alguém assistiu isso? Capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Qual foi a ordem? Toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Se você ler a história aqui, o diabo vem, fomenta na cabeça da mulher. A mulher, como sempre, é quem manda, convenceu o homem. E o homem cantou aquela música: entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano. Versículo 9, capítulo 3, diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, o quê? E me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, transferiu a responsabilidade, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a cigana me enganou, quer dizer, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, vem a punição aqui. Olhe para mim agora. Eu quero hoje dizer a você que você tem que ter cuidado com as armadilhas que o diabo prepara na sua vida, muitas vezes de maneira sutil, muitas vezes de maneira agradável, porque o pecado nos agrada, e que aparentemente parece não ter maiores consequências. Mas ouça o que eu vou falar para você: o diabo não poupa ninguém, nem eu, nem você, nem o homem mais santo e mais poderoso na igreja, ou a pessoa mais simples. Quando a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, ele veio mesmo. Então, a consequência do pecado é a destruição de sonhos, a morte emocional e espiritual de pessoas, a vergonha, a tristeza, a dor. E eu digo, eu milito na área de família, e eu vejo que não só isso, quando vem o divórcio, vem a divisão de bens, e aí a pessoa tinha um padrão de vida, o padrão de vida vai lá para baixo, porque aquilo que faziam juntando forças, agora tem que fazer separados, e separados perdem força. A consequência familiar dos filhos, no casal, a consequência nos pais, quando o pecado é dos filhos, que acaba envolvendo toda a família. Irmãos, há uma destruição tremenda. Há alguns exemplos na Bíblia que eu vou citar a passant. Quando Davi cometeu aquele pecado dele, ele ainda ficou lá na frente colhendo resultados daquele pecado. Ele se tornou um homem sem autoridade moral sobre os filhos, porque ele, você sabe o pecado dele, ele cometeu adultério com a mulher de Urias, um dos seus generais mais fiéis, e ele engendra a morte do próprio general. Ele fez
uma lambança só. Porque uma das coisas que o pecado faz é cegar a pessoa. A pessoa fica absolutamente cega, achando que aquilo que ela está fazendo não tem nada demais. E, passados anos, quando um dos seus filhos buscou a irmã para cometer um dos primeiros estupros na Bíblia contra a própria irmã, ainda era consequência do pecado de Davi, que não tinha moral para corrigir os filhos. Esse mesmo, um outro filho, usou publicamente das mulheres de Davi, das concubinas, teve relação sexual publicamente, humilhando a Davi. E a gente percebe que tudo isso nasceu lá atrás. Porque a tendência do pecado, se ele não for curado, sarado, se ele não for estancado, é ele ir projetando adiante. Por isso, eu quero hoje dizer a você o seguinte: não brinque com o pecado. Satanás sempre nos tenta com outro tipo de vida. Ele sempre diz assim: a sua vida poderia ser assim, e te dá um quadro. Eu estou aqui para dizer o seguinte: qualquer vida sua fora de Deus é ilusão. Vou repetir aqui: qualquer vida sua fora de Deus é ilusão. Ele tenta desvalorizar o que você já construiu, as coisas que você obteve, as bênçãos de Deus, os patamares que você alcançou, os degraus que você subiu de entendimento, de compreensão, de crescimento espiritual e emocional. Ele tenta dizer para você que isso não tem importância. Você só sabe o resultado de uma queda depois que cai. Porque você acha que aquela queda não vai trazer consequência. Todo pecado gera morte. Não é a morte para perder a salvação. Mas quanta gente tinha entusiasmo espiritual e perdeu o entusiasmo espiritual por causa de um pecado. Quanta gente vinha fazer um trabalho bonito na obra de Deus. Não estou falando de ir para o inferno, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, amém, irmãos? Nós cantamos e cremos nisso. Mas eu estou tentando dizer para você o antes, porque há todo um trabalho do Espírito Santo para restaurar aquilo que estava perdido. E muita gente pensa assim: eu fiz isso, não aconteceu nada, então eu vou dar um outro passo. E eu vou dizer uma coisa para você: o diabo nunca fica na primeira oferta. Ele vai oferecendo, e você vai. E por causa do amor, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, aí você vai dizer: não, Deus sabe, eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo outro. E você vai chegar um ponto em que você vai se sentir inibido de invocar a presença de Deus por causa do pecado, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, aceite a ministração desta manhã como um alerta de Deus para a sua vida, um alerta de Deus para a minha vida, um alerta de Deus para as nossas vidas. Há um homem na Bíblia que paquerou com o pecado, que brincou com o pecado. O nome dele é Sansão. Sansão era um homem especial de Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Quantos têm uma aliança com Deus? O diabo está de olho que você quebre essa aliança com ele. E ele ficou brincando. Foi gostar de uma mulher, de um povo que lhe era proibido ter comunhão. Tinha mulheres e mulheres em Israel, mas o cara achou de se engraçar com a mulher dos inimigos de Israel. Os filisteus. É os filisteus mesmo? Isso aí. E ela, no início ele adorou, disse: essa é a mulher. Porque o pecado no princípio é doce, irmãos. A nossa carne gosta.
Foi aquilo que eu falei outro dia, a mulher que chegou para mim, pastor, não é possível que Deus não esteja nessa situação, o amante que eu arranjei é maravilhoso. Falou isso para mim. Eu amo aquele homem, ele me ama, e onde há amor, Deus está presente. Só que o amor de Deus não é amor paixão, não é amor eros. O amor de Deus chama-se ágape. Sabe o nome da nossa igreja? Nova Vida Ágape. É o amor de Deus. É diferente do amor entre um homem e uma mulher, e é diferente entre amor entre irmãos ou pais e filhos. Esse amor eros é paixão, que envolve carne. Tem criança aí? Não posso falar. Que envolve outras coisas. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Esse amor o ímpio tem, você tem, todo mundo tem. Não é este amor carnal que é de Deus. O amor de Deus é o que está em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, longânimo, assaz benigno, não se ufana, não se exorbebece, não se ressente do mal, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é este amor que é o amor de Deus. Então o amor entre homem e mulher tem nada a ver, foi Deus que deu, não. Você que olhou, deu química e se foi para casar, eu espero que a química continue. Amém? Mas a verdade é que isso pode acontecer a qualquer um. Por isso, agora vem o que eu vou falar. Não dê oportunidade a Satanás. Minha esposa estava falando aqui brincando. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que eu acho perigosa. Por exemplo, um homem vai receber massagem de mulher. Eu acho esse negócio complicado. Porque eu acho que quando toca pele com pele que começa ali, a não ser que seja um borracha fraca de primeira qualidade, que pode passar tudo ali que ele não reage. Mas eu acho difícil, a pessoa está perto. Não sei se eu sou tão carnal, talvez seja eu muito carnal, né? É possível que eu seja tão carnal assim. Mas há algumas coisas que você tem que olhar e dizer assim, não, peraí, isso aqui não. Se tinha algum homem fazendo massagem com mulher agora, eu entornei, chutei o balde agora. Diferente de um tratamento médico. Está tratando do médico? Tratamento médico diferente. Porque aí tem outra composição. Estou falando, a pessoa vai na academia, vai não sei aonde, tem um tratamento médico, mas é com médico mesmo. Aí manda um negão de 1,80 m, aí ele vai lá. Meu filho, aqui o negócio é médico. Há umas coisas que eu penso, por exemplo, camarada que... E agora eu estou falando camarada, mas entenda, para as mulheres também. Porque nessa área hoje em dia está 50-50. Você entende o que eu estou falando? A mulher está traindo tanto quanto o homem. Tem até clube dos cornos lá, como é que é? Não é brincadeira não, irmãos. O que eu vou falar para você agora é o seguinte. Se você frequenta uma roda de amigos, jovens, e as pessoas usam droga, foge. Porque a qualquer momento desse, você pode ser tentado a usar por curiosidade. É provado que a maioria dos jovens que entram para usar drogas e adolescentes foi por curiosidade. E ficou agarrado. Se você tem situações, eu estou dando exemplos aqui, mais elásticos, mas há coisas que você percebe que expõem a sua carnalidade, que faz com que você caia no pecado, por palavras, por atos, por omissões, e tantas formas, e você percebe que aquilo vai te levar àquilo, a Bíblia diz que você tem que evitar. Por quê? Se você começar na prática de um pecado,
Ah, não, foi uma queda só, pastor. Tudo bem. Amém. O pecado não terá domínio, mas a Bíblia diz que nós podemos cair. Podemos, há uma falha. Ah, é possível, é. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que você diz, bom, não aconteceu nada, outro passo. Não aconteceu nada, outro passo. E daqui a pouco eu saí daquela condição de pecar por acidente para viver na prática do pecado, envolvido totalmente por ele. Aí vai acontecer o que aconteceu com Sansão. Ele foi, começou a namorar Dalila e tal. Ah, qual é o seu segredo? Ah, meu segredo é esse. Aí ficou brincando. Cada dia contava uma história para ela e tal. E aí, e foi se namorando. Até que chegou um dia que ele achou que ele tinha o coração de Dalila na mão. E aí ele vai e conta o segredo. Ele acabou cego. Porque o diabo é tão terrível que depois que ele consegue alcançar alguém, dando as opções de pecado, e essa pessoa fica escrava do pecado, ele tira a visão espiritual da vida, ele tira a visão de família, ele tira a visão de alegria, ele tira a visão do reino de Deus, ele tira a visão, ele começa a tirar todas as visões, todos os sonhos que a pessoa tem, ele mata, ele destrói. Sansão dizia, comigo não vai acontecer. Sansão foi cegado. A primeira coisa que o diabo faz é tirar os sonhos da pessoa, porque o pecado vai destruindo tanto, que a pessoa começa a ficar, depois do pecado consumado, da prática constante, ela perde o semblante, ela perde a alegria, ela perde a esperança, ela perde a fé, é só perda em cima de perda. Depois ele virou palhaço. Puxa, aquele cara era assim, era todo certinho, agora debandou de vez. Aquele cara agora soltou a franga, saiu do armário. Agora aquela mulher assim assada, olha só agora o que ela vive fazendo. Irmãos, o próprio diabo que diz que não tem nada, vai usar a boca das pessoas para te acusar. Ele virou um palhaço. Era colocado na corte. Um filho de Deus, uma filha de Deus, não pode trocar a glória de Deus por uma coisa deste mundo e virar um palhaço, um motivo de escárnio. Eu quero terminar, porque nós já passamos do horário. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Romanos 6, 23. Aí a pessoa disse assim, pastor, o que o senhor tem a ver com a minha vida? Sabe o que eu tenho a ver com a sua vida? Eu sou unido por você pelo mesmo sangue na cruz. O teu Deus é o meu Deus. A tua dor é a minha dor. E quando você peca, eu sou atingido. Por quê, pastor? Tantos esforços, tanta coisa que o Espírito Santo vinha construindo, e de repente, volta a estaca zero. Quando volta? Porque a queda às vezes é tão grande, que a pessoa nem se recupera mais. Então diz assim, Romanos 6, 23, e eu quero já convidar os diáconos aqui, vir aqui para frente. Porque o salário do pecado é o quê? Isso você já sabe. Agora eu quero te dar uma boa notícia. Você que caiu, você que teve uma queda, você que está entendendo que não pode permanecer nessa situação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Ele continua te amando. Será que você pode fechar os olhos e dizer assim, Jesus não desistiu de mim. Eu sei que já cometi pecados, que já fracassei, mas eu sei também que o amor dele
cobre multidão de pecados. Eu não aceito que a minha vida seja controlada pelo pecado, pelo diabo. Eu sou de Jesus e eu reajo nesta manhã dizendo que não aceito. E se alguma fraqueza há em mim, e há, Senhor, fortalece, sustenta, renova. Senhor, eu quero participar desta ceia sem nenhuma acusação do diabo. Eu quero, Senhor, te pedir agora forças para vencer a minha própria natureza pecaminosa, e que o inimigo nesta manhã seja envergonhado pelo teu grande amor, pela tua graça infinita, pela tua bondade. Eu rejeito permanecer escravo do pecado e declaro aquilo que tenho declarado no dia de hoje: eu sou livre, não vou me submeter a isto. Perdão, Senhor. Diga: vou mudar, vou marcar novas posições, em nome de Jesus. Amém. Aguarde para participarmos juntos. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Diga: Cristo, Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Cristo, eu te amo. Cristo, eu te amo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Você pode erguer as suas mãos e declarar: glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glórias ao teu nome e glória ao teu nome, e glória ao teu nome,
ao nosso Consolador, o Espírito Santo. Espírito Santo, oh, eu te amo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Espírito Santo, Espírito Santo, te louvo. E glória ao teu nome em toda a terra. Cantemos com os anjos assim. E glória ao teu nome, e glória te adoramos, Senhor. Te adoramos. E glória ao teu nome em toda. Eis o segredo da vitória contra o pecado. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Inclusive sarado do poder do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Pai, nós confessamos que precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão, cada manhã. Vivemos num mundo, Senhor, que é contrário a tudo que se chama Jesus. Vivemos num mundo, Senhor, que o sistema é um sistema apoiado no pecado, na ganância, na violência, na lascívia, tudo que não presta, Pai. Mas o sistema do Teu reino é um sistema de santidade, de separação, de pureza. E nós queremos o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade na nossa família. Venha o Teu reino e faça-se a Tua vontade na nossa igreja, Senhor. Venha o Teu reino e faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Alimenta-nos nesta manhã, Senhor. Renova as nossas forças. Nós invocamos o Teu sacrifício sobre nós, o Teu corpo que leva os pecados, a dor, o sofrimento. E pela fé, Senhor, nós participamos deste momento, dizendo: Senhor, Tu estás em nós e nós estamos em Ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.
Comamos todos. Erga o cálice e diga: Senhor, obrigado pelo teu sangue, que já foi invocado nesta manhã, através de cânticos, e pela fé nós tomamos posse da purificação do teu sangue sobre as nossas vidas. Senhor, a tua palavra diz que o teu sangue nos purifica, nos redime, nos justifica. Não poderíamos nem levantar os olhos na tua presença, tamanha separação dos nossos pecados, mas o sangue de Jesus nos lavou, nos redimiu, e continua a nos lavar e nos redimir. Obrigado, Senhor, pela renovação. Seja quebrado toda a influência do inimigo e do pecado sobre as nossas vidas, purificando-nos com teu sangue, em nome de Jesus. Bebamos todos. Se você tem motivos para agradecer a Deus, abra sua boca, glorifique a Deus. Aleluia! Dê glória a Deus. Diga: está vencido o mal. O sangue de Jesus me purificou. Glória ao teu nome em toda terra. Olha, levante as suas mãos. O inimigo está sendo envergonhado agora. As suas mãos levantadas. O inimigo está sendo envergonhado. Oh, aleluia. Shibalabaralaba. Glória a teu nome em toda terra, para que ele fique surdo. Glória ao teu nome. Tu és santo. Glória ao teu Jesus, Jesus, Jesus. Glória ao teu nome em toda terra. Oribalabacharalas. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nunca deixe o diabo dizer diferente. Ele vai tentar dizer, você vai dizer assim: eu estou em Cristo. Chegará um tempo que essa luta cessará. Mas enquanto estivermos aqui, todo dia, a Bíblia diz que a nossa luta contra o pecado tem que chegar até as vias de fato. Não aceitar. E cada vez que você tiver algum problema, chegue para Deus, confesse, seja honesto. Eu nunca me desculpo dos meus pecados com Deus. Eu nunca tento dizer para Ele que fiz isso. Eu sempre digo: Senhor, eu pequei, me perdoa, me ajuda. Eu não quero ficar me desculpando, eu quero me erguer. Amém? Nós temos almoço hoje? Nhoque com carne assada. Lembra? Corpo, alma e espírito. Alimentou a alma, o espírito. E agora, carne assada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Bom dia, bom almoço e até logo mais, às 19 horas.